Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é a Denise, eu sou diretora da Ensina Mais de Santos, em São Paulo, tudo bem? E estou aqui aguardando, vou aqui já convidar o Rafael da Ensina Mais de e a Andresa. Oi, Rafael, tudo bem? Olá, tá me ouvindo direitinho? Tá direitinho. Agora tô convidando a Andressa agora. Tá, já. Pronto. E aí, Andressa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom? Que prazer conhecer vocês! É. Nossa, Verdade, eu tô cheio de ansiedade aqui. A gente nossa, a gente vai só se acabar se fala, conhecendo no né? encontro, né? Ou lá da franquia, na convenção, quem sabe, né? A gente não se conhece pessoalmente. Exatamente. Pois é, vamos embora, vamos marcar um encontro, pessoal. E aí? Como E estamos, aí? amigos? Então estamos bem. Vamos nos apresentar? Sim? Vamos. Então, eu estava me apresentando aqui enquanto eu estava chamando vocês. Então, eu sou a Denise, eu sou diretora da Unidade de Santos, São Paulo. Falem vocês aí. Eu sou o tio Rafa. Perdão. Eu sou o tio Rafa. Eu tô aqui na unidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Uhum. E como eu tenho muita ligação com a área de tecnologia, né, então acaba que eu tô dando as aulas de robótica, de programação. Então, assim, tá, o pessoal gosta, tá, graças a Deus, tá indo muito bem. Eu sou a Andressa, da unidade de Campos dos Goytacazes, sou a diretora. Uma unidade fresquinha, acabamos de inaugurar na segunda-feira. E sou da área de humanas, trabalho há 22 anos na área de RH e sou apaixonada pelo desenvolvimento de gente, de crianças, de adulto. E assim, vou falar para vocês, eu estou encantada com tudo que vem acontecendo durante essa semana. Parece assim, que já vem meses, esses Ah, 5 dias que eu vivi aqui. sério? Que legal. Muito bacana mesmo. Que legal, que bom. Então, boa sorte aí que você está inaugurando. E vamos começar com a nossa live. Então, o que, que a gente estava conversando, né, sobre temas. Então, toda semana a gente quer trazer algum tema aqui para ir conversando, né? Para ir falando e a gente explicando um pouquinho e falando um pouco da nossa experiência, né? Com relação Sim. a todos os cursos que a gente tem, que a gente vê melhoras nos alunos, nas crianças em geral, né? E aí a gente Uhum. pensou no primeiro tema de ser o apoio escolar que ajuda a elevar a autoestima, né? E o que que você achou desse tema, Andressa? Então, Dê, a gente não se conhece pessoalmente, mas já é D, né? É, Denise, Dê. para mim, já é D. Então, eu acho super, super pertinente a questão da autoestima, porque quando a gente sabe trabalhar a nossa autoestima, a gente consegue alcançar resultados, né? Tanto profissional, pessoal, e quando nada melhor do que a gente estar bem com a gente mesmo. Isso eu estou falando quanto adulto. Imagina a gente trabalhar a autoestima de uma criança. Eu tenho uma pituca de 8 anos e eu vejo quando ela está segura no que ela está fazendo, no que ela está buscando, na realização dela, a autoestima dela está lá em cima. Então, eu reforcei, quando a gente estava conversando sobre o tema, eu falei sobre a importância da autoestima, por quê? Porque a criança, quando ela está firme no aprendizado, né, firme no conhecimento, na proposta do que ela tem na escola, do que tem dentro de uma sala de aula, diante dos coleguinhas, enfim, ela consegue elevar essa autoestima dela, ela consegue o resultado dela. E nada melhor do que uma criança com uma autoestima elevada. É. Uma autoestima, quando a gente não consegue
elevar, a gente pode levar até para uma depressão e diante dessa depressão, né, a gente sabe que pode acontecer. Mas eu estou falando isso até a questão do que já me aconteceu nesses 5 dias de ensino. Veio uma criança aqui com 10 anos e não sabe letras do alfabeto, 10 anos. E não conhece, não sabe ler, não sabe letra cursiva. E, gente, ela chegou aqui toda cabisbaixa, chorosa, me abraçou, chorou. Tia, eu não sei. Aquilo corta o coração da gente, né? E aí, quando a gente começou a trabalhar, elevando a autoestima dela, foi até o dia que a gente falou da live, foi assim, veio ela na minha mente. Quando a gente começou a trabalhar, vendo a autoestima dela nesses dias que a gente está aqui, nesses poucos dias. Hoje ela chegou aqui, Dê, a primeira coisa que ela veio, Dê e Rafa, né? A primeira coisa que ela veio fazer, tia Dessa, veio e me abraçou. Então, assim, como que mudou a sementinha, como que já foi aflorando, né, a questão da autoestima, da motivação, da busca do conhecimento. E tudo isso depende da abordagem, de como a gente faz para fazer a elevação dessa autoestima, né? Então, dentro de uma sala de aula é muito delicado um professor conseguir fazer isso para 20, 30, 40 alunos. Conseguir ter aquela visão, né, do pontinho ali, do sinal de que a criança está com algum problema na autoestima dela. Mas quando a gente, que é mãe principalmente, não sei se Rafa é pai, mas a gente mas a Ensina traz muito isso para a gente, quanto aos treinamentos que a gente faz, né? E para a gente desenvolver nosso feeling, de um sinalzinho do comportamento, se está gritando, se está chorando, alguma coisa tem por trás daquela emoção aflorada, né? Então, a gente começa a trabalhar essa questão da autoestima, buscando plantar ali aquela sementinha para colher bons resultados para o futuro dessas crianças. E eu sou apaixonada por isso. Desenvolver. E aí, Rafa, o que você já notou aí também, na sua unidade, com relação a isso? Nós estamos abertos aqui já tem 1 ano, né? E é nítido. É nítido o desenvolvimento deles, né? Uma coisa que eu sempre falo, tanto para as crianças quanto para os pais também, que a gente sempre conversa, né? Acho que até a Denise é a mãe de uma das nossas alunas, ela está participando da live aqui hoje com a gente. Ah, que legal. E ela, assim, uma coisa que eu falo para eles é o seguinte, que a gente não pode... Travou aí? Travou um pouquinho, Rafa? Acho que o Rafa travou. Travou? Oi. Oi. Deu uma travada. Desculpa. Não, perdão, eu repito. Os resultados que a gente cobra das crianças, eles não podem ser, vamos falar assim, diga-me suas notas que eu te direi o quanto que eu te amo, sabe? Não pode ser assim, sabe? Isso a gente tem que levar, cada criança tem seu tempo, cada criança tem a sua maneira de aprendizado, e a gente consegue ter essa interação com as crianças, sabe? Exatamente por causa disso que você falou, Andressa, de não ter, por exemplo, 30, 40 alunos de uma vez, né? A gente tem os horários certinhos para cada um, a gente sabe que hora que chega, que hora que sai, como que é, a gente conhece, a gente participa dessa interação com as crianças. E uma coisa que eu sempre falo para os pais, que eu acho que deve ter perdido, não sei lá, é o seguinte: não importa se a criança vai querer um dia ser médico, engenheiro, advogado, não importa a profissão dela, importa que nós estamos construindo pessoas melhores. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. E é o que eu falo também, né? Não importa o que vai querer ser,
quando crescer, o que profissão queira, mas a gente está construindo a autoestima, a personalidade, a crença, a própria crença da criança em acreditar que ela consegue. Então, a criança, ela tem que acreditar que ela consegue. É aquilo, cada um aprende do seu jeito, né? Existem os tipos de aprendizado, mas elas têm que, cada um no seu tempo também, né? Porém, elas têm que saber que elas podem aprender aquilo, né? Mas da maneira delas. Então, é aí que a gente constrói e melhora a autoestima delas ali, né? Então, aqui na Unidade de Santos, a gente tem bastante, né? A gente está aqui há 1 ano e 8 meses, né? Mais ou menos. E, assim, bastante criança com baixa autoestima. Porque eles têm dificuldade na alfabetização, eles têm dificuldade para entender aquela matéria, elas se rotulam como burras, elas não querem ir para a escola, muitas vezes sofrem bullying na escola, e elas não, acabam se fechando, acabam ficando tímidas, elas não compartilham isso, elas não falam porque elas sentem vergonha. Então, assim, a mãe, muitas vezes, é quem percebe, o professor é difícil perceber, porque, que nem a Andressa falou, é uma sala com 30, 20, 30, 40 alunos, então é muito difícil você perceber que a criança naquele momento não quer fazer alguma coisa, ela simplesmente emburra, ela fecha a cara, não quer fazer. E a pandemia, ela veio para piorar tudo, porque muitas crianças que a gente está atendendo lá, assim, estamos vendo, fazendo avaliação pedagógica, tudo, elas estão com quadros de depressão, né? Desde criança até adolescência. Adolescente tem bastante também. Então, assim, tudo por causa desse isolamento social. E aí, o que eu percebo também de muitos alunos ali, que eles acabam se escondendo atrás das máscaras. Então, não precisa mais usar máscara, eles põem a máscara porque eles estão se escondendo. Então, ou é uma questão física, ou é uma vergonha naquele momento, ou é alguma coisa que eles usam a máscara agora como motivo para se esconder. Sim. Né? E vocês notaram isso por aí também? Sim, além da máscara, quando não é a máscara, às vezes eles ficam com o próprio celular para se isolar e viver o mundo deles ali, porque eles não querem ter o contato, eles não querem se relacionar com o outro, né? Então, eles se fecham para não se relacionar. E isso está associado totalmente à autoestima, porque imagina uma criança, um adolescente fechado, não tendo contato com outras pessoas, e até mesmo com medo de se relacionar. E a questão que você pontuou aí, Dê, é bem pertinente, porque a gente já tinha alguns problemas comportamentais com adolescentes, em questão de comportamento mesmo, né, comportamentais. E a pandemia só veio a agravar essa questão comportamental dos jovens e das crianças. E aí, o mundo está muito dinâmico. Está tudo muito corrido, os dias estão corridos, os pais trabalham fora, a escola, elas têm que seguir um planejamento, elas têm que seguir um cronograma de atividades. Então, assim, se você não está bem para você acompanhar todo o fluxo que está por trás, né, para acontecer, imagina uma criança que está com algum problema mesmo, relevado à autoestima, ela não vai... me marcou muito essa semana logo com essa menina, porque ela chegou para mim, ela chorou comigo. Eu perguntei a ela o que aconteceu. E ela me falou que a professora dela da escola chamou ela de burra na frente do... Desculpa. E isso causou um bloqueio nela, né? Então, assim, foi um sinal na dificuldade, a dificuldade que ela tem do aprendizado foi através desse bloqueio, né? Porque ela vinha muito bem. Veio a pandemia, piorou. Então, assim, até um dos motivos da gente estar aqui hoje para a gente startar esse sinal de alerta, né, para todos, para os pais. Por quê? Porque a gente precisa ajudar essas pessoas, e a gente pode. Nós temos conhecimento, nós temos competências, nós temos ferramentas para isso. Nós temos o feeling. Então, e além de tudo, o nosso potencial, nós temos o nosso próprio processo de trabalho por ser individualizado. A gente trabalha cada um.
a dificuldade de cada um, o processo de cada um. A gente vai na feridinha e, né, e começa, vamos lá, e a autoestima, vamos levar, vamos levar. Então, quando você já começa a aprender, automaticamente já começa a florescer, né? Eu falo muito, gente. Eu me empolgo, me importa aí. Aqui os alunos que eu vejo, né, eles chegam assim, muitas vezes eles têm muito problema comportamental. Arredios não querem fazer, eles não querem, não quero, tô com preguiça, eu tô cansado, quero beber água, ir no banheiro toda hora. Então eles têm, porque eles não querem enfrentar aquela dificuldade, né? E aí a gente tem que ir ensinando aos pouquinhos, passos bem pequenininhos, de que é possível aprender e a gente depois dá passos um pouco maiores. Então, assim, vai, né? A gente vai lá, olha, é assim, é assado. Tem que achar às vezes, um outro jeito de explicar para eles entenderem. E daí eles vão pulando essas etapas e daí eles começam a aflorar. Então, eu tenho alunos que começaram agora, por exemplo, em janeiro, e agora já final de abril, começo de abril, mais ou menos, já estavam assim, você vê a outra cara. Chega lá feliz, tia, tudo bem? Começo era assim, não sabe o que faz, fala que não sabe, né? Aquela coisa que mal interage ali. Então, hoje em dia, você vê assim, a criança toda feliz, indo para lá, falando da escola, falando que não sei o quê, sendo que a criança nem gostava de ir para a escola, né? E agora ela está lá lendo sozinha, ela está lá fazendo exercício sozinha, entendendo o exercício. Então, assim, é muito gratificante quando a gente vê esse é o resultado, né? Na verdade, a melhor coisa de tudo é o resultado que a gente vê nas crianças. Sim, com certeza. A gente precisa identificar também, a gente está treinado para isso, né? A gente já tem esse feeling, né, para poder entender algumas questões comportamentais das crianças, por exemplo. A gente sabe quando ela está com dificuldade para enxergar, quando ela está com dificuldade para escutar, né? A gente vê os sinais de depressão e ansiedade, né, igual vocês falaram, né? A baixa autoestima realmente no início realmente é bem complicado, e às vezes elas mudam de humor muito rápido, né? Elas têm essa variação muito acentuada, né? E muitas vezes também a gente consegue identificar, por exemplo, se a criança está tendo mal alimentada, se ela está, por exemplo, com algum distúrbio relacionado ao sono, né? Essas questões particulares, sabe? A gente consegue identificar isso, porque é muito mais do que fazer o dever de casa com a criança. Porque fazer o dever de casa em casa é o contato da criança com o pai, com a mãe, sabe? Aqui é um apoio escolar. Aqui é muito mais do que só português, matemática e qualquer outro curso que a gente der. Aqui nós temos relacionamento. Tem calor humano. Com certeza. E para essa individualização, a gente acaba entendendo melhor justamente o que está acontecendo. É que nem você falou do distúrbio de sono. Nossa, é importantíssimo. Faz parte até das regrinhas que a gente dá para os pais quando eles entram aqui. Dormir bem e comer antes de vir. Porque uma criança com fome, com sono, não rende nada. Rende nada. Ela tem que estar alimentada e ela tem que dormir bem. Então, dormir é muito importante para a criança render em qualquer lugar. Né? E senão, até a gente, né? A gente também, com sono, a gente também não rende. Começa a esquecer as coisas. A gente está falando, de repente você esquece. Oi, o que você estava falando? A gente fica assim, fora do ar. E a criança não é diferente, né? Então, a resposta é muito mais rápida. Então, a gente bate o olho, a gente já sabe. Falou, ela não dormiu direito essa noite. Eu lá já bato o olho e falo assim, que horas foi dormir ontem? Já pergunto, o ambiente, né? O ambiente de estudo, o ambiente de casa, isso é importante também. Por exemplo, a gente não pode deixar também que os pais fiquem reféns das crianças em relação nesse sentido. Em relação a isso, por exemplo, existem hoje aplicativos, né, que controlam o celular dos filhos. Ele tem que controlar mesmo, sabe? Por exemplo, eu já escutei histórias de alguns conhecidos falando que às vezes chega no quarto da criança à noite, 2, 3 horas da manhã, a criança está acordada assistindo vídeo de Minecraft, coisa total. Minecraft é legal, sabe? Influencia, isso
faz a criatividade dela aflorar, né? A questão de matemática, tem muito aqui, circuito lógico, aquela coisa. Isso é ótimo, mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu horário. Sim, com certeza. O Pedro está falando aqui, Rafa, formar pessoas melhores e felizes para o mundo. Essa é a nossa missão, Pedro. Com certeza. E é aquilo que a gente estava falando. Não é, vai ser médico, engenheiro. Não, não é isso. É criar uma autoestima na criança. É desenvolver a autoestima dela. Que ela acredite que ela possa fazer o que ela quiser. Se ela quiser... Mas eu vou colocar minha menina para poder fazer robótica. O que ela vai fazer com isso? Gente, vai aprender a pensar. Exato. Vai aprender a pensar. Sabe? Imagina se nós, crianças, tivéssemos tido essa oportunidade de dar para o nosso filho a oportunidade de fazer eles pensarem, sabe? De aprender porque a gente é formado para o mercado de trabalho para ser funcionário. Não, gente, vamos empreender também, sabe? É difícil empreender no Brasil, a gente sabe, né? A quantidade de imposto, aquela coisa toda, que eu não vou nem entrar muito nesse assunto, não. A gente sabe o quanto é difícil, mas o quanto é prazeroso. Sim, com certeza. Exatamente. Com certeza. E a gente vai falar sobre robótica na próxima semana, né? Próxima semana sobre robótica. Vamos falar sobre robótica. Não, robótica, Rafa é o cara. Até te agradeço, Rafa. Rafa estava aqui. Rafa estava conectado aqui com o nosso professor, montando o projeto do Dia das Mães. Ficou lindo. Que ótimo. Amanhã a gente vai participar lá, vamos para o Shopping Boulevard, é um shopping grande que tem aqui em Campos. Aí a gente vai passar a tarde lá na ReHap. Aí, claro que a gente vai levar o projeto para as mães, né? Para mostrar, lógico, bem legal. Adorei a ideia, muito legal. Então, dessa ideia aí da ReHap, achei muito legal, muito bacana. Vamos agitar. Agitar é comigo mesmo. Aí, olha só, antes de a gente entrar em outro tema, você estava falando das perguntas que a gente faz, né, na anamnese, e uma pergunta eu fiz essa semana, e uma vozinha olhou assim para mim, como é que pode ser sobre oftalmo? A criança nunca tinha ido a oftalmologista. Ela já vai jogar na próxima semana. Então, assim, às vezes aquele comportamento, a autoestima baixa, tudo pode ser o quê? Algum sintoma que vem a ter e a pessoa não sabe identificar, não sabe falar, não estou enxergando direito. Mas o que acontece, essa correria até que o Rafa estava falando, né? Hoje em dia, os pais trabalham bastante fora, tal, a gente não tem tanto tempo para ficar com os filhos, tudo normal. Sim. E aí, realmente, a gente, como eles estão muito tempo no celular, mais, né, em telas, acaba desenvolvendo muitos problemas oftalmológicos. E aí, o que a gente também tem reparado é que muitos alunos ficam assim, ó, na tela, querendo ler. E aí é quando a gente fala com os pais, né? Pergunta, você levou no oftalmo? Porque a gente fala, leva, por favor, para a gente descartar essa hipótese. Por quê? Porque realmente, acredito, a gente acaba passando, né? A gente como mãe, pai, às vezes acaba deixando passar, porque a gente lá já levou, lá com 6, 7 anos, falaram que não tinha nada. Mas essa pandemia deu um salto nos problemas oftalmológicos das crianças muito grande. Eu levei os meus o ano passado, meu filho não tinha nada com 7 anos. Com 9, ele já também tem que usar óculos o tempo todo. Já tem, esqueci o nome agora aqui, miopia. Já tem. A minha já está com 1 grau de miopia. Nunca usou óculos. E aí, no começo do ano, a gente já começa fazendo check-up, já iniciou com 1 grau. 1 grau é muito para uma criança de 8 anos. É bastante. Né? E desenvolveu muito. Imagina numa sala de aula, sentar atrás. Exatamente. Ela não consegue aprender, não consegue parar. E não tem só miopia de tipo assim, não enxergar de longe. Tem também o estigmatismo, que entra uma letra. Estigmatismo. Aí a criança também tem, né? Tem a hipermetropia, enfim. Sim. Mas assim, ela também. E assim, por exemplo, a minha filha tem mais astigmatismo. Mas você não percebe, porque ela tá vendo lá na lousa, ela tá escrevendo, e você não sabe que ela tem, porque ela mesma não reclama de dor de cabeça nem nada. Aí você leva no oftalmo. A minha também não reclamava, não. Aí apareceu, eu falei, olha só, tá vendo? Ainda bem que eu levo. Sim.
né? Porque aí você repara que tem isso, né? Tem bastante. E o próprio oftalmo falou para mim. Falou, tá aparecendo muita criança. E é devido muito ao uso das telas, né? Porque o olho fica muito limitado, assim. Então, ele tem falado realmente que tá aparecendo bastante criança com problema oftalmológico. Com certeza. Isso é uma coisa muito importante, né? O nosso cérebro ele trabalha com comparação, sabe? Ele trabalha com comparação. Então, às vezes não dá para poder... A criança não vai reclamar disso, porque ela não vê isso como problema. Ela acha que é normal. Sabe? Então passa. Exatamente. Ela não tem outro comparativo. Né? Não. A minha mãe... É que nem um cego que não tem parâmetro. Aquele cego de nascença. Né? Não é aquele com certeza. Olha aqui, ó. Tem uma xará sua aqui falando assim, ó, super interessante o aprendizado da robótica para estimular o raciocínio através do lúdico. Aí, ó, tio Rafa, o cara da robótica, pode falar mais. Esse daí. Vai lá, tio Rafa. Também tá falando, ó, a professora Nicole. Ou então deixa dar só aquela palhinha para deixar o gostinho de quero mais para a próxima semana. Aumentar a audiência. A professora Nicole observou a da minha filha e orientou levá-la ao oftalmologista. Está usando o óculos toda vez, tá vendo? Isso ajuda horrores. Hoje ajuda muito, 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 muito. E a gente estava falando da autoestima. Isso já é um começo para melhorar a autoestima das crianças, né? Porque elas já começam a ter um mundo mais claro. Né? Então ela já fica assim, quando meu filho colocou o óculos, falou, mãe, eu tô vendo a televisão lá na casa ali daquele andar. Eu falei, isso é. Então, assim, minha mãe descobriu que eu tinha, minha mãe descobriu que eu tinha algum problema, né, na vista e tal, e me levou no oftalmologista. Por quê? Porque nos meus desenhos, na hora de fazer o colorido, né, eu coloria para fora da linha, né, direitinho, assim, sabe? A mãe olhava e falei, olha, que tem algum problema. Quer dizer, você tá berrando a linha, né? Exatamente. Caramba. Que nem a minha filha. Minha filha, ela escrevia na linha de baixo. Aí eu falei, ou ela tem dislexia, ou ela tem problema de fraude. Mas ela escrevia tudo, ela lia tudo. Já começa a acender o farolzinho, né? A gente tem que estar atento. Assim, na linha de baixo. Aí eu falei, peraí, mas que coisa estranha isso. Tá fazendo hora extra? Meu sobrinho chegou aqui, gente. Que fofo. Tudo bom? Isso aí não tem preço não, gente. E aí, quando a gente falando da autoestima, né, é muito importante esse apoio que a gente faz individualizado, porque é que nem a gente estava conversando. Além da gente ter um olhar mais individualizado para o seu filho, né, para a criança, enfim, que a gente consegue conviver mais com ele do que a própria professora em sala de aula. Porque a gente acaba ficando muito mais próximo da criança, inclusive criando um laço de amizade, né? Então a gente fica muito amigo das crianças e das próprias mães, né? Então a criança se vê, acaba sendo confidente com você, conversando, contando as coisas da escola, e aí, enfim, né? E aí eles acabam contando. Então isso é muito bom, porque aí a gente consegue, durante a própria aula, trabalhar isso. Né? E aí ela consegue ganhar essa confiança no aprendizado. Não é assim, ó, ela tá aprendendo, tá bom. Não, não é só isso. Ela está conquistando ali mais uma etapa da vida, tá desenvolvendo a personalidade para dar bons frutos lá na frente no que ela quiser. Né? No que for. Com certeza. E a gente está lá o quê? Desenvolvendo mais uma caixinha do cérebro da criança. Né? Uma coisa que estava um pouquinho mais atrofiada, a gente vai fazendo e a gente vai desenvolvendo ali. De repente dá um start que ela começa a entender várias coisas naquele sentido, que é a forma que a criança tem de aprender. Só que na sala de aula, a professora não consegue ou perceber que está com aquela dúvida, com aquela dificuldade, ou mesmo conseguir sanar aquela dúvida, aquela dificuldade, né? Porque ela pode estar lá falando várias coisas de várias formas diferentes, porém, não foi suficiente para aquela criança. Né? E aí passa batido. Aí o que estava acontecendo bastante também esses últimos anos? Tira 9, 10, tira 9, 10, tira 9, 10, tira 9, 10. Aí mas não é nota. O pai não vê, porque o pai está analisando como?
Pela nota. Sim. Não está analisando o que realmente sabe ou não sabe. E aí, lá na escola, o que acontece com a criança? Ela simplesmente está copiando da lousa. Ela não está entendendo. E aí, na hora da prova, tem coisas iguais ao que ela fez, ela acaba lembrando por associação, não porque ela realmente aprendeu. E aí, aí você não está construindo o aprendizado, ele está ali, né? Está lá enferrujado. Aí, quando ela vai se deparar com um problema maior, ou alguma coisa que vem daquele aprendizado, que aí a gente chama de defasagem, é quando ela parou, emburra, não quer mais. Não, não sei. Por quê? Ficou lá atrás. O problema está lá atrás, né? Isso já acontecia antes de pandemia. Agora, com a pandemia, estendeu muito mais. Ficou muito maior. Foi até, eu acho que a gente estava conversando ontem, sobre a questão do teste de nivelamento, né? A gente vem aplicando até um certo tempo para trás, porque essa defasagem já vem lá de trás, até a questão mesmo de outras questões que não cabem, né, no momento. Mas é um farolzinho amarelo que a gente precisa acender, né, em questão da educação. Porque se a gente parar para analisar os indicadores, né, quanto ao analfabetismo, as dificuldades das crianças aprenderem no pós-pandemia, porque são crianças ansiosas hoje que tem dentro de sala de aula. As crianças não conseguem sentar para prestar atenção. Agora mesmo, eu estava vendo uma reportagem, crianças sendo esfaqueadas dentro de escola. Aqui em Campos, na minha cidade, algumas escolas não estão tendo aula porque sofreram ameaça de entrar e matar os alunos. Então, assim, são situações que se a gente não parar hoje, vamos buscar um direcionamento aqui para ajudar os nossos filhos na educação, para entender os processos, né, do aprendizado, do conhecimento, lá na frente as coisas podem piorar um pouquinho. Né? Então, eu acho que essa nossa missão de transformar a vida dos nossos alunos, transformar a vida das crianças, né, das pessoas, é algo que veio, assim, eu vou falar por mim, né, sempre na área de humanos, e sempre transformando vidas, mas agora depois que eu sou coach também, sou master coach, fiz PNL, e sempre trabalhei com adulto. Mas depois que eu comecei a identificar que o problema do adulto, né, hoje, para encontrar uma carreira, para encontrar uma realização pessoal, uma realização profissional, está lá linkado na raiz da primeira e da segunda infância, do primeiro e do segundo setênio. Então, não, quero parar agora com gente grande, vamos brincar, né, entre aspas. Vamos focar com as crianças, porque se hoje Deus está me dando a possibilidade de trabalhar com as crianças, essas crianças que estão passando pela gente hoje, né, pela nossa metodologia, pelos nossos processos, pela nossa maneira de ensinar, de abordar, de tudo, lá na frente, com certeza, elas serão diferentes. Então, eu acho que essa missão que a gente... Seleção vê muito isso, né? Quem estuda psicologia lá vê muito isso. Que realmente os DHS, os principais traumas, às vezes inconscientes, desde a gestação ou na primeira e na segunda infância, que são os maiores traumas. Sim. Que é onde afeta também a autoestima. E começa onde? Começa em casa e na escola. Então, se Sim. você não tratar lá em casa, é de mais difícil, né? Mas a gente pode ajudar. Se não tratar na escola, que é onde a gente entra, que a gente ajuda nesse processo, porque a única coisa que a criança faz, ela vai na sociabilização na escola e no aprendizado, né? Então, assim, e em casa. Então, a gente consegue trabalhar essa parte, esses primeiros, né, os 2 primeiros setênios ali, com as crianças, que ajudam lá na frente. Então, assim, o que a gente pode ajudar é muito maior do que só... vou tirar 10 em matemática. Não. É muito maior do que isso. É uma questão social, desenvolvimento pessoal. É muito maior. Sim. Aí é que vem a robótica que explode os nossos pensamentos, né? Sim. Exatamente. Eu passei por um processo de aprendizado, foi onde virou essa chave minha com criança, em um processo que minha filha passou na escola de bullying, e eu via a autoestima dela sempre baixa.
E nesse processo eu ficava assim, gente, está acontecendo alguma coisa. Chegou uma fase que ela não queria ir para a escola, que ela não queria ir. É uma pessoa, uma criança assim, apaixonada por estudo. Não queria ir para a escola, falava da professora e começou a reclamar. Eu, gente, está acontecendo alguma coisa. Então, assim, foi o sinal que a criança começou dando, no caso a minha filha, e eu comecei assim, isso não é birra dela. Porque a criança, ela dá o sinal. Da maneira dela, mas ela dá o sinal de que alguma coisa está errada. A gente precisa, assim, identificar aonde que está o erro, né? Exatamente. E foi aí que eu fiz a abordagem da escola e a gente fez uns processos, né, para a questão mesmo do processo que ela estava vivendo do bullying, porque o bullying não é só a pessoa que está sendo agredida. O bullying também é o agressor. O que essa criança está passando? Né? Então, são duas situações. A minha, eu tinha que ver a situação da minha filha e a situação da filha do outro. O que essa criança passou para ela fazer isso com a minha filha? Né? É difícil. É aquela criança, lá, não é que é a mesma criança, mas é a mesma coisa aquela criança que lá pequenininha no maternal morde a outra. Por que ela está mordendo a outra? Ela não está conseguindo se expressar, é alguma frustração que ela está passando naquele momento que ela não está conseguindo se expressar. Só que não está sendo falado, aí mordeu. Aí a gente fica com raiva porque mordeu a nossa filha. Sim, é emoção. É emoção, é o jeito que ele achou de se expressar com alguma situação de frustração naquele momento, né? Sim. E isso só vai mudando de estágio, só vai mudando de formas diferentes de expressar, né? Mas está ali um processo de frustração. Tem criança que se fecha, né? Que não fala nada, que não gosta de falar. Tem criança que quebra tudo. Que quebra tudo, exatamente. Rabisca tudo. Rabisca tudo. Tem criança que ela acaba rejeitando a todas as ideias que você passa, né? Ela é do contra. Então, você fala uma coisa, não quero. Não sei. Opositor. É o opositor, não quero, não sei. E aí você vai tentando entender o que está acontecendo ali por trás, que vai bater de frente com você. Muitas vezes você está lá querendo ajudar. Então, você fala, eu tô aqui para te ajudar, né? Como é que você vai fazer? Como é que a gente pode fazer assim, assim, assado? Então, aí a gente vê que, assim, é muito, muito maior, né? É um iceberg, a gente só vê a ponta, né? O negócio é muito maior do que a gente pode pensar. Com certeza, com certeza. Aí aqui tem a Denise falando, né? Nós somos pais, devemos estar atentos aos pequenos sinais de incômodo na escola e com os colegas, exatamente. Não podemos desqualificar esses sinais, exatamente. É isso mesmo. E assim, como é que a gente pode fazer, né? Também para ajudar. Que nem a André estava falando, né? Ela viu ali uma coisa e começou a perguntar, ela foi investigar, né? Que é aquele negócio, o outro também está sofrendo, né? Então, aí a gente começa a tentar entender. E o que eu, por exemplo, meus filhos, que eu faço? Eu vou atrás também do que está acontecendo com ele, e eu tento fazer com que ele crie um escudo, no sentido de não descontar no outro de volta, né? Mas elevar a autoestima dele. Exatamente. Então, assim, tenta compreender também, né? Vamos desenvolver a empatia. Tentar entender ali o porquê que ele está daquele jeito, né? Mas não é justo, mas não é legal. Não é mesmo, você tem razão, não é legal, né? Porém, o que você pode fazer para que aquilo não te atinja? Né? Para que seja diferente para você. Porque você não pode mudar o outro, né? Mas você pode mudar você, a sua reação com relação àquilo. Então, assim, é muito interessante, isso é muito legal. Né? Para a gente ir trabalhando, né? Sim. E a mesma coisa diante até desse cenário, eu gosto de praticar muito a empatia, né? De colocar no lugar do outro. E principalmente das crianças. A gente começa a observar assim, se ela está assim, coloque-se no lugar dela. Por que ela está fazendo isso? Né? E eu não estou fazendo propaganda, tá? Aqui, esse livro aqui é meu de cabeceira, de um amigo meu. Ele escreveu 2 livros de empatia. Ele até é de São Paulo. 2 livros de empatia e escreveu também um livro falando sobre bullying, que é um espetáculo, Jaime Ribeiro é o nome dele. Então, assim, tudo voltado para o comportamento da criança. Da criança e do adulto, né? A questão do
autoconhecimento, do autodesenvolvimento. É a importância da gente estar sempre com a autoestima elevada para a gente ter a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir a dor, sentir literalmente, né, a dor do outro. Com certeza. Né, Rafael? Com certeza, com certeza. Rafa tá quietinho. Rafa, Você eu e tinha Denise, a gente fala pra caramba. Então, Eu e Denise, a gente fica até meia-noite. Altas horas. Você tinha falado sobre o teste de nivelamento. Eu queria voltar um pouquinho nesse assunto. O teste de nivelamento, na Ensina Mais, até para poder falar para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Que é uma das ferramentas, né? A gente tem as oficinas, a gente tem as aulas experimentais, tudo isso faz parte da avaliação pedagógica, né? Tudo isso faz parte. Por exemplo, quando eu faço teste quando a criança chega para poder fazer aula de robótica, né? Normalmente eu faço com ela uma oficina da mão biônica, né? Então, ela é de papelão, ou seja, tem papelão, durex, folha de sulfite, né? E ali, o que eu estou olhando ali? Estou olhando várias coisas, né? Como que vai ser o comportamento da criança comigo? Eu estou olhando como que eu coloco desafios para ela poder fazer. Eu estou olhando um movimento de pinça. São várias situações que a gente vai colocar e trazer isso como relatório para o pai, para a mãe, e entre outras coisas. Quantas vezes eu já fui em outras escolas para poder conversar com a coordenadora de determinado aluno, para poder tentar entender o que estava acontecendo na escola, por que ele estava chegando daquele jeito, não sei o quê. E voltando um pouquinho para o nosso tema, né? Uhum. Mas você pediu, né, para poder falar em relação a alguns benefícios, né, sobre a robótica. Você imagina, estimular o raciocínio lógico. Esse é o primeiro que a gente vê na robótica, né? Porque, de qualquer forma, a gente fala assim, robótica é robô. Não, é muito mais do que isso, né? A gente tenta fazer com que as crianças entendam a automatização de alguns processos, né? Buscar soluções para facilitar a sua própria vida. Claro que, às vezes, não vai utilizar naquele momento, né? Porque a gente coloca ali conceitos de meio ambiente, né? A gente tem, por exemplo, tem um aluno meu que adorou o projeto Pinguim, né? Porque no Pinguim eu fiz montei junto com ele, né? De uma certa forma, em que a gente colocava uma bolinha de ping-pong perto de um sensor infravermelho, ou seja, na hora que ele ia lá e tirava a bolinha de ping-pong, o pinguim balançava os bracinhos, né? Porque quem cuida do ovo do pinguim é o macho, né? Sim, então, então esse link de uma coisa com outra, de história, geografia, né, mecânica, física. Outro dia eu estava conversando com os meninos sobre autossoma, que é uma coisa que os meninos, as pessoas aprendem só na faculdade de engenharia, né? Então, assim, tudo isso funciona, né? Ajuda na organização, né, do modo geral, porque a gente tem, por exemplo, os passos a serem seguidos. Acho que Chama audiência. E o quanto... Não, tudo bem. Então, ajuda na autoestima da criança. Sim. Pelo que você está falando. A gente dá para ver nítido na criança, por exemplo, quando eu coloco um desafio e eles vibram, mas assim, é como se fosse... ganhei o Oscar por conseguir fazer. E eu descobri onde estava o erro, porque às vezes eu faço errado para eles tentarem descobrir onde é que está errado. Então, é um desafio mesmo, sabe? E eles adoram isso, né? Então... É isso mesmo, é essa mesma ideia, né? Eles estão lá no desafio, montou, errou. Poxa, eles já ficam irritados. E devagarinho. Faz a criança soltar a fala, né? Aquela criança calada, faz ela falar, faz ela se expressar, faz ela se apresentar, faz ela sair, né, do casulinho. E devagarinho eles vão
português, eles vão aprendendo matemática, física, biologia. E Tudo. eu não deixo a criança sair daqui sem esse tipo de aprendizado. É muito legal. Perfeito. Já na metodologia do português e matemática, eles também acabam aprendendo outras, que nem tem aulas ali de português que eles veem sobre o sistema solar. Então, interage também, né, com outras matérias. Então, eles aprendem os planetas. E o que eu acho mais legal do nosso sistema, que é o sistema interativo, é que ele tem um reforço positivo a cada acerto. Então, se a criança, isso é muito importante para a autoestima dela. Então, se a criança, ela errou, né? Ela não entende, né? Não foi aquele resultado que deveria ser. Então, tente de novo, né? Tente de novo. Então, ela não passa de... Tenho certeza que da próxima vez você vai sair melhor. Exatamente, sim, né? E aí, quando consegue, parabéns. Então, assim, são sempre elogios, são sempre motivacionais. A cada aula tem um mini teste, né, de 5 alternativas, que é para checagem ali do aprendizado. Depois de 18 aulas, tem uma avaliação, que aqui a gente dá medalha. Então, assim, a gente sempre destaca os alunos, né? Então, assim, para quê? Eles estão competindo com eles mesmos, né? É a meritocracia, eles estão competindo com eles mesmos. Não tem competição entre alunos, é com eles mesmos, eles que estão vencendo os próprios desafios. Então, eles ficam extremamente felizes e assim, olha, você vê os brilhinhos nos olhos deles, é impressionante como eles conseguem. Eles ficam muito felizes de conseguir completar aquela etapa. Isso é tão gratificante ver esse brilho nos olhos. Você vê a transformação, chega aqui de um jeito e sai do outro, né? Olha que eu tô aqui só uns 5 dias. E só dessa mudança de uma pessoa, veio aqui 2 semanas e 2 dias, e chegou de um jeito e já saiu, até o ombro, você vê a postura da criança, chegou aqui e de repente... Isso, a postura, né? Opa, agora vou para a vida. Então, só de você escutar ela, muitas vezes, só de você conversar com ela e se dirigir para ela, escutar o que ela tem, o que ela tem para falar, ela já sai ali realizada. Sim. Isso aí é muito bacana. E a gente só consegue no nosso apoio escolar. Que, na verdade, é um apoio por causa disso, né? Por que a gente fala apoio? Porque ele constrói o conhecimento. É um apoio, a gente vai ajudando a criança a passar as etapas. Não é um reforço. O que é um reforço? O reforço é aquela ajuda para passar de ano, é para ajuda para nós. É um empurrão. É um empurrão. O reforço vai empurrando. O apoio, isso, o apoio não. O apoio é realmente um apoio, ele é um suporte. Ele é aquele que está ali do lado, segurando a mão. Pega na mão. Deixa eu pegar aqui, ó. Pega na mão e vamos embora. É isso mesmo. Olha o Sansão aí, para pegar na mão. Adoro. Esse aqui é meu parceirinho. Aqui, vamos fazer uma selfie nossa, hein? Vamos fazer. E saiu essa live depois de muitos anos, né, Dê? Eu falo, Dê, vamos fazer uma live, Ensaiando. Vamos fazer essa semana? Vamos. E pronto, passou. Vamos fazer, passou. Vamos fazer. Toda vez ensaiando para fazer. Era assim mesmo. Esqueci. Gente, não é possível. Agora vai. Agora a gente quer fazer toda semana falando sobre algum Faltou eu para poder fazer. Por isso você lógico. Vamos lá. Vamos falar da nossa ensino. Vamos falar como que a gente pode ajudar, né, essa geração que está precisando do nosso apoio. Acho que a gente está aqui para somar, né, para ajudar essas crianças e as famílias também. Tem mãe que pediu para mim. Ela estava aqui, ela entrou, não sei se ela ainda está. Ela pediu, faz mais lives. Eu adoro essas lives que você faz. As dicas que você dá, elas são muito importantes. Elas são, sabe, para as mães, para os pais. Aí eu falei, tá bom, eu vou voltar a fazer as lives. Vamos sim. Vamos voltar. E olha só, eu estou vendo um monte de ensino entrando. Gente, eu estou tão feliz. Muito legal. Um monte de ensino entrando. Estou muito feliz. Solta o coração aí, Ensinas. Todo mundo com o coração.
Ó, eu gostaria de enfatizar sobre o ambiente da Ensina Mais, que é alegre, preparado para ser um ambiente, cadê, gente? Preparado para ser um ambiente de aprendizagem com leveza e criatividade. É justamente assim. O nosso limoeiro é justamente É. assim. Essa é a ideia, né? E é legal isso da Turma da Mônica, justamente para trazer o lúdico, né, para a criança. A gente conseguir trabalhar Sim, a ludicidade com a criança, né? E a gente Trazer essa parte dela. né? O Então, que foi, Rafa? Não escutei. a gente aprendeu a ler com Turma da Mônica. Então, Exatamente, sim, exatamente. E aí, com alguém tem alguma certeza. pergunta, ficou alguma dúvida? Aí, Até sobre as nossas propostas, sobre os nossos cursos. Veio alguém para perguntar. Se também tem alguém da Ensina, eu acho que pode entrar mais um com a gente. pode entrar. Quem quer Mas tem que entrar ver a aí para hora. conversar com a gente? Dá tempo ainda, hein? Dá Dá tempo. tempo? Dá tempo. Tem alguém da Ensina aí querendo entrar aqui com a gente? Vamos embora se conhecer, gente. A gente só se conhece pelo WhatsApp. É online só. Quem mais? Alguém da Ensina quer mais entrar aqui? Vamos embora. Maceió tá aqui com o pai falando com a gente, mandando um coraçãozinho. Né? Maceió, quem mais? Ah, ninguém tem mais perguntas, gente? Vamos falar aí. Ó, entendo que Ensina Mais é uma oportunidade profissional e segura de resgatar ou estimular o gosto dos nossos filhos para o aprendizado. É isso aí. Você já tinha Exatamente. lido? É muito maior do que. É isso que muitas vezes os pais não entendem, né? É muito maior. Não é assim só, não, não precisa de português, não precisa de matemática, ou depois, quando for para o vestibular, estuda. Nossa, você Sim, tem noção da defasagem que é estudar, o trabalho que é estudar tudo isso em 6 meses, ou em um ano, uma questão de 9 anos de aprendizado, sim, até mais, né? De aprendizado. Então, assim, por que não a gente ajudar os nossos filhos fazendo esse apoio? Eles vão estar muito mais seguros lá na frente para qualquer coisa que eles quiserem fazer, né? Constrói ali muito um profissional melhor também, porque mesmo muitas vezes não querendo fazer faculdade, qualquer outra coisa, ele vai ter um português melhor, né? Para se comunicar melhor, vai conseguir se desenvolver melhor na matemática para qualquer coisa administrativa que ele for fazer. Então, até para se ele sim. for montar o próprio negócio também, ele precisa da matemática. Então, ele vai ter um entendimento muito melhor. Então, a gente, na verdade, está desenvolvendo a criança para o futuro dela. Não é para ser médico, sim, engenheiro, qualquer outra coisa. É para ela ser realmente uma criança, uma pessoa, um adulto que confie nele mesmo, né? Que não fique dependendo dos outros, né? Enfim, para fazer qualquer coisa que ela quiser, ou não acredite nela, né, para fazer também o que ela quer, porque isso eu vejo bastante adulto. Ai, eu não posso ir para aquela vaga de emprego porque eu não sei escrever sim, direito, ou eu não sei sim. matemática. Aí nem exige muito, né? E às vezes ela perde oportunidades justamente porque ela não tem esse conhecimento bem desenvolvido, tem, na verdade, essa autoestima, né? Essa Sim. segurança no que ela O está fazendo. acreditar. Ela não sabe Ela, acreditar nela mesma. exatamente. Assim, eu posso até falar por questões de vivência na área de RH. Muitos currículos, assim, excelentes para fechar vagas de cargo gerencial, de cargo de coordenação. A gente olhava o currículo, na hora que chamava para entrevista, a pessoa travava. Pelo medo, pela insegurança, pela baixa autoestima, que não foi construída no primeiro e no segundo setênio. Então, Exato. assim, a importância dessa questão mesmo do emocional, né? Porque ter um currículo, todo mundo pode ter um currículo, mas a base mesmo que garante o resultado, o retorno do que você investe, é a questão emocional, é a questão da segurança, é a questão da autoestima, é a questão de chegar e falar, como a gente estava falando da postura. Às vezes chega aqui toda juruzinha, mas quando sai, né, com o peito estufado, você já vê, ó, já tem um resultado ali. E isso aí é muito gratificante. É muito Com gratificante para a certeza. gente. Com certeza. E é isso, né, gente? Acho que a gente já está Sim, chegando aí 1 hora de live, que eu acho que é o que o Instagram deixa a gente fazer, né, por enquanto. sim. 1 hora de live.
Então, olha, então muito obrigada por todos que Muita coisa para ser participaram. dita. O que foi? Oi? Tem muitos assuntos, tem muita coisa para ser dita ainda, mas Aqui a vamos. gente fica tricotando o resto. Muitos assuntos. E Muito, nas próximas muito. lives, quem quiser interagir também é só pedir aqui convite que a gente deixa entrar aqui e conversa com a gente aqui, que é bem legal isso, essa interação, né? E aí vamos deixar então para a próxima semana falar sobre robótica, os benefícios da robótica. Não é só robótica, que nem o Rafa falou. Ah, Sim. por que minha filha vai fazer robótica? Não é só isso. Não é só isso, Não. gente. Vamos abrir a cabeça. É muito maior do que Sim. isso, né? Com certeza. É muito maior do que isso, muito maior. Tá bom? Então vamos deixar vocês com um gostinho de quero mais para a próxima semana, né? E eu agradeço a todo mundo por estar aqui com a gente, né? Por assistir nossa live, mesmo quem vai assistir depois, que eu vou deixar gravado aqui, vou ver se consigo baixar e compartilhar também a live. E é isso, gente. Obrigada, Andresa, obrigada, Rafael. Vocês falando. Vamos fazer um print da gente, né? Da live que saiu, finalmente. Faz print, por favor, aí, porque eu tô com medo de sair da live. Aí eu faço um print e saio da live, não quero. Então... Peraí, 1, 2 e... Aí. Aqui, ó, parabéns, fiquei feliz por vocês. Gratidão, Patrícia. Muito obrigada. Gente, ó, obrigada pela oportunidade, por vocês toparem. Rafa, também prazer em te conhecer pessoalmente. Gratidão. Denise, muito obrigada. Estamos juntos há 2 anos por telefone. Finalmente, a gente está se conhecendo pessoal por telefone. Estou muito feliz. Pessoalmente. Isso, pessoalmente online. Exatamente. Estou muito feliz mesmo. Tá bom? E semana que vem, super top, é só falar e marcar que estamos aqui no Bate Local. Isso aí. Olha só, gente, olha aqui. Eu e o Rafa, olha aqui. Olha a distância que nós estamos. Para vocês verem que a gente está falando a mesma língua, né? Exatamente. É isso aí. Rafa, tem uma coisa para falar, Rafa? Não, acho que é pessoas mesmo. Gostou? Foi legal? Sim. O quanto que a gente cresce com isso, né? Né? Essa troca é muito importante. É muito legal. E é assim, né? É conversando assim que a gente vai pegando, né, mais experiência, vai tendo experiência, vai lembrando de assuntos para a gente conversar. Então é muito legal. É muito legal essa troca. É muito enriquecedor. E o nosso objetivo é esse, né? É a troca e a evolução, o aprendizado. Crescimento. Com certeza. A gente está sempre aprendendo. Beijo, super beijo para vocês. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Feliz Dia das Mães para você também. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui com a gente também. Exatamente. E até semana que vem. Até semana que vem. Até. Beijo. Tchau.